Olá a todos, eu sou Davi Moeller Steinbock e sejam muito bem-vindos ao STEMcast Brasil. Hoje teremos o prazer de conversar com Túlio Teixeira, que atualmente trabalha como diretor associado de desenvolvimento de dispositivos médicos na BMS. E, Túlio, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar participar do podcast e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Davi. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Muito obrigado. Bom, se você não se incomodar, já vamos começar com a primeira pergunta já. Você poderia se introduzir e falar um pouco da sua formação e carreira? Sem problema. Eu tenho atualmente 43 anos, tenho 17 anos de carreira. Eu formei em Engenharia Civil na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. No meio do curso de engenharia civil, eu comecei a ter mais interesse pela área de engenharia mecânica, então comecei a fazer estágios e me interessar e estudar mais um pouco da área de mecânica. E após formado, eu já estava fazendo estágio numa empresa que chama Becton Dickinson, BD, e que faz dispositivos médicos, e tinha uma fábrica em Juiz de Fora. E quando eu me formei, eles já me contrataram, e eu trabalhei lá uns 7 a 10 anos. Aham. E com o trabalho que eu realizei lá, surgiu a oportunidade de ser transferido para o Centro de Desenvolvimento nos Estados Unidos, e foi assim que eu vim para os Estados Unidos. E eu continuei trabalhando lá por mais uns 5 anos, e depois transferi para a indústria farmacêutica, é, que é onde eu estou hoje na Bristol Myers Squibb. Uhum. E você podia falar um pouco pra gente com o que você trabalha, o que exatamente são os dispositivos médicos e como que você trabalha com eles? Sem problema. Então, quando eu trabalhava na BD, que é uma indústria, uma empresa somente de dispositivos médicos, a gente desenvolvia seringas de vidro, seringas descartáveis, catéteres, tubo de coletar sangue a vácuo, as agulhas para seringas, para os catéteres. E depois que eu mudei para a BMS, foi para desenvolver o que aqui nos Estados Unidos é chamado de combination products. Traduzido em português seriam produtos combinados, né, ou combinatórios, Uhum. que basicamente é o dispositivo médico já com o medicamento dentro dele. Ah, tá, Então legal. seria uma seringa que chama pre-filled syringe, né, uma seringa como seria o termo em português? Preenchida, né? Basicamente tem uma Aham. seringa que tem a droga dentro já. E esse mercado é muito novo. A legislação do FDA saiu em 2013, se eu não me engano. Então eu vi uma oportunidade de estar ajudando a indústria farmacêutica com os meus conhecimentos prévios de dispositivos médicos. E na indústria farmacêutica, como eu te falei, no caso da BMS, né, o que eu faço na BMS? Tem essas seringas preenchidas, e tem os auto-injectors, né, que são as canetas para injeções. Então, basicamente, Ah, tá. é uma seringa na forma de caneta, só que na hora que você encosta na pele, ela automaticamente injeta, né? Então, já vem com a medicamento também, e facilita demais a injeção. E também o que acontece com o desenvolvimento de formulações que são para aplicações intravenosas, né? O paciente tem que ir para o hospital ou para a clínica para sentar na cadeira, tomar a sua dose na veia e ir para Uhum. casa. Com essas formulações, geralmente subcutâneas, né, que estão embaixo da pele, a gente consegue colocar ela no auto-injector, então a pessoa não precisa ter esse translado para o hospital, ele pode se injetar no conforto da sua casa ou no trabalho, então agrega muito valor ao produto farmacêutico, né? Uhum. É por isso que está tão quente esse setor de produtos combinatórios.
Uhum. Nossa, que interessante. E tem alguma outra vantagem desses, igual você falou, dessas seringas já preenchidas? E por que que é algo muito novo? Antes tinha muita regulação ou era algo que não era muito estudado? Então, a vantagem basicamente é essa que eu expliquei. A maior vantagem é a pessoa poder, né, ter no conforto de sua casa, ou não precisar do translado para a clínica ou para o hospital, né, ida e volta, e nem ficar sentado na cadeira tomando a infusão. Essa é uma das maiores vantagens. E por que que não tinha antes? Porque, na verdade, antes de 2013 já tinham, já existia, mas não tinha esse nome. É, então, por exemplo, quem tem asma, né, tem a bombinha de asma, aquela bombinha é um produto combinatório, né? Só que na época não tinha legislação e não era, então não tinha esse nome, mas já existia. Mas no caso especificamente de dispositivos para delivery, né? Tem tanto tempo que eu estou nos Estados Unidos que eu estou perdendo os termos em português, mas que seriam Uhum. para, no caso, né, fazer a injeção, né, que teriam que transferir para o corpo da pessoa através de injeção. Uhum. Esses medicamentos começaram somente a surgir quando a indústria farmacêutica desenvolveu as formulações biológicas, né? Ah, tá. Antigamente eram só sintéticas, então se tomava através de um comprimido ou através do xarope, né? Ou na veia, mas com o desenvolvimento dos biológicos, ficou muito mais fácil de estar operacionalizando isso através de um sistema de entrega, né, através de uma injeção. Então, esse é um dos motivos que esquentou tanto essa área. Bem legal. E quais oportunidades de avanço nessa área você enxerga agora? O que você vê como o futuro dessa área sendo nos próximos 10, 20 anos? Então, no curto prazo, eu vejo essa área indo muito para a área digital. Então, estão surgindo as canetas digitais com comunicação Bluetooth, tá surgindo os aplicativos Que legal. que essas canetas, ou esses injetores automáticos, né, comunicam com o aplicativo. Então, dá para transferir dados de quando que foi feita a aplicação, se a aplicação foi feita com sucesso, se teve algum problema. Isso tudo vai para o aplicativo do telefone, que após vai para o médico também. Então ele tem um painel de controle, que é um site dele, do aplicativo, e ele consegue ver se a pessoa está tomando de acordo, se teve algum problema, e até né, dá para a pessoa, dependendo do aplicativo que a indústria tá querendo desenvolver, se está tendo efeito colateral ou não, quais são os efeitos colaterais. Então está bem forte agora a necessidade, você vê essa necessidade de desenvolver essa parte aí com o que era estritamente mecânico antes. Uhum. Nossa, que interessante. Pra mim é muito louco você ter o controle do remédio, no seu celular. E isso, eu acho que eu já tinha ouvido alguma coisa sobre insulina, né? Essas canetas tem caneta de insulina, assim, ou quais outros Tem, medicamentos existem? tem. No caso do BMS, a gente não trabalha com o negócio os negócios na área de diabetes, mas Uhum. essas canetas foram desenvolvidas primariamente para a área de diabetes eles também, com certeza, estão indo nessa mesma direção de digitalizar os dispositivos e ter esses aplicativos e os sites com os médicos e tal, com certeza estão indo para essa direção também. Muito legal. E, Túlio, o que que te levou a procurar uma carreira nessa área, né? Você disse que no começo você fez engenharia civil, você gostava de exatas, assim, e como que isso te motivou a levar para essa área de exatas e posteriormente para BD com devices e dispositivos médicos? Ó, na verdade, eu tinha um interesse grande não tanto em exatas, mas em computação. Então,
Na verdade, eu queria fazer era ciência da computação. E engenharia civil era meu plano B, porque na época, e deve ser até hoje, né, a ciência da computação era um vestibular bem difícil de entrar, principalmente na federal. Uhum, É, e eu tinha morado nos Estados Unidos, o meu último ano do segundo grau, eu morei nos Estados Unidos. E, e a minha matemática foi muito inferior ao que eu estava estudando no Brasil. Então, quando eu fiz o tá. vestibular, eu cheguei no Brasil, eu botei. Eu fiz a maioria dos meus vestibulares para ciência da computação, mas eu tinha o plano B, que era engenharia civil. O plano era, se eu não passasse informática, provavelmente passava em civil, e aí eu transferiria para ciência da computação, que transferir era bem mais fácil que o vestibular. Uhum, E acabou que eu gostei bastante. Eu fiz uma matéria de ciência da computação no primeiro semestre de engenharia civil e eu odiei a matéria. nossa. Era programação na linguagem muito ultrapassada na época. E, e eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não fiz isso. Eu vou ficar aqui no civil. E acabei Uhum, ficando na engenharia civil. E aí, como eu falei, no meio do curso de engenharia civil, eu comecei a desanimar dos prospectos de trabalho. Na época não estava bem, o Brasil não estava investindo em infraestrutura, uhum, é, tinha muita gente formando e sem emprego. E também eu não estava afim de ir para, sabe, é, é, no meio do nada para construir uma barragem, construir uma estrada, morar em container. Então, assim, eu achei. Na minha cabeça veio que assim, não, eu tenho que ir para a área mecânica. Eu estava gostando mais da área mecânica e eu tinha um inglês muito bom, que eu já morei nos Estados Unidos, e eu achava que eu podia alavancar melhor. Eu teria mais oportunidades na área de engenharia mecânica e de civil. Eu tinha muito programa de trainee pedindo, por exemplo, engenheiro mecânico e não um engenheiro civil, por exemplo. Então, foi isso aí. Foi isso que me fez mudar de carreira, né? Vamos dizer assim. Ou uhum, muito de interessante. área no curso. Essa história me lembra muito, meu professor de química foi uma história muito parecida. Ele sempre. Acho que foi. Na real, foi o contrário, né? Você acabou indo pra engenharia e queria ciência da computação. Meu professor queria fazer engenharia. O plano B dele era química, acabou passando em química e tal, e se apaixonou. Então, pra mim, isso é muito louco, como às vezes a vida vai numa direção completamente diferente, né? É. Mas, enfim. Bom, Túlio, como que foi o seu processo de mudança para os Estados Unidos, né? Você já tinha, antes de ir pela empresa, você foi pela empresa ou como que foi isso? Então, essa terceira vez que eu tô morando aqui, eu já morei duas vezes anteriores e eu vim com meu pai. Meu pai, ele era professor da Universidade Federal de Viçosa Uhum. e a primeira vez eu vim quando ele fez o doutorado dele. Ele fez o doutorado dele em Purdue, na Universidade de Purdue. Ah, sim. E eu tinha 5, foi quando eu tinha 5 aos 10 anos. Eu já aprendi inglês aí já. Aí quando eu tinha 17, 16, 17, ele foi chamado para ser um professor visitante na Universidade da Califórnia, Davis. Foi lá que eu fiz o último ano do segundo grau. Na época se dava para chamar segundo grau, mas é o Uhum. último ano antes do vestibular. Aí eu voltei para o Brasil, fiz o curso, comecei a trabalhar na BD, como te falei, e aí a BD tinha uma vaga aberta para engenheiro da qualidade e aqui nos Estados Unidos eu apliquei e eu já tinha, né, várias pessoas já me conheciam, eu já tinha trabalhado com várias pessoas daqui, e fiz entrevista e acabou que deu tudo certo, eles me transferiram para cá. Uhum. E morar nos Estados Unidos é uma coisa que você sempre quis, sim? Você já pensou em talvez voltar para o Brasil? E qual é a diferença na sua área entre Brasil e Estados Unidos? Você tem uma vantagem em ficar nos Estados Unidos? Sempre quis, do ponto de vista de carreira. Uhum. Então, estava no início da minha carreira e aqui tem muito mais oportunidades que no Brasil. Os centros de desenvolvimento, os centros de pesquisa e desenvolvimento das maiores empresas da minha área e de várias áreas, né, estão aqui. Eu queria estar onde as decisões estavam sendo feitas, né?
No Uhum, Brasil, a gente era mais obedecia, né, a decisões que já tinham ocorrido aqui, a gente implementava elas lá de acordo com os planos, né? Mas eu queria estar onde as decisões estavam sendo feitas e, e ter a experiência internacional também, né, de uhum, conhecer outras culturas de trabalho, principalmente a americana, que é tão reconhecida, né? uhum. Interessante. E tu, voltando um pouco, como que foi a sua transição para a indústria farmacêutica? Trabalhar na indústria farmacêutica era um objetivo seu, assim, ou... Não, nem na dispositivos médicos. Na verdade, foi por questão de conveniência, vamos dizer assim, né? Como eu falei, no meu último ano, eu tinha conseguido um estágio na Becton Dickinson, que é a BD, né? Uhum, E em Juiz de Fora só eram muito limitadas as indústrias, principalmente que eram multinacionais, né? E eu sempre queria ir para multinacional. Então eu comecei a fazer estágio lá e eles gostaram muito do meu trabalho. Tanto é que na época tinha muito pouco emprego para engenheiro em geral, principalmente engenheiro civil. Eu formei, no outro dia eu já estava contratado já. uhum. Então acabei ficando por lá e desenvolvendo a carreira nessa área. Uhum. E hoje em dia, agora já tendo trabalhado na indústria farmacêutica, quais são as coisas que você mais gosta sobre ela, sobre o seu trabalho nessa indústria? A principal, sem sombra de dúvida, é que você está ajudando as pessoas, né? Então, Uhum, por exemplo, quando eu estava fazendo o processo de trainee para, né, outras empresas, para tentar ter, né, outras ofertas na época, para me ver para onde eu iria, por exemplo, tinha a Philip Morrison, né, que fabrica cigarros. Era uma opção que tinha, mas era uma coisa que, sabe, não me interessou. Mesmo uhum, apesar de ter, na época, ser um programa de trainee excelente, altamente reconhecido, não fiz, não me inscrevi, justamente por causa da questão né, de você estar ao contrário de ajudando as pessoas, você está, né, tá atrapalhando as pessoas, né, a saúde das pessoas. Então, o mais legal da indústria farmacêutica é isso. E a gente todo mês tem reuniões, as pessoas passando os vídeos com os pacientes, agradecendo o trabalho que a gente uhum, faz, né? E no caso do MS, a gente trabalha muito com câncer, então né, você basicamente vê que o trabalho que você fez salvou a vida da pessoa ou estendeu a vida da pessoa por mais não sei quantos anos, né? Isso aí com certeza é o principal, para mim, né, é o que mais uhum. me atrai na indústria. Muito legal. Eu acho muito bonito essa coisa de trabalhar com gente, né? Ver os resultados de primeira mão é bem interessante mesmo. E Túlio, como que a pandemia alterou a sua vida? Se você pudesse contar um pouco da história de como mudou a dinâmica do trabalho, na indústria farmacêutica, em geral, na sua área, quando começou a pandemia e como está indo hoje isso? Então, para mim, a principal mudança foi a quantidade de reuniões via videoconferência, né? Antes da pandemia, a gente sempre teve, né? Sempre tive muitas reuniões, mas tinham uns horários que eu podia estar, eu não tinha reuniões e eu podia usar para estar me informando mais sobre a indústria, sobre como desenvolver o meu time, é, é, ter, sabe, oportunidade de encontrar no corredor com alguém do meu time ou de um parceiro meu e trocar ideia. Então, isso acabou. Né? Agora, basicamente, eu tenho reuniões de 8 às 5, uma atrás da outra, inclusive Uhum, na hora do almoço, e não para. Então, basicamente, eu tenho que começar a fazer e-mail, olhar e-mail, os importantes, antes das 8, e aí chega no final do dia, eu faço mais e-mail, e aí que eu vou. Geralmente, na hora do jantar, eu paro, fico com as crianças e eles vão dormir, eu continuo fazendo aí as coisas que eu tenho que fazer,
que eu preciso de um tempo sozinho para mim pensar, que seriam as coisas mais estratégicas ou mais importantes que eu tenho para o outro dia. Então, o horário de trabalho aumentou muito por causa da Uhum. necessidade, como a gente não está mais fisicamente presente, a necessidade de comunicação continua, é, mas ela não é tão eficaz, né, através de reunião, como era quando você está fisicamente. Às vezes você resolvia uma coisa em 10 minutos no corredor, agora virou uma reunião de meia hora. Então, Uhum. isso daí que é a principal mudança que eu vejo. Uhum. Nossa, eu ia te perguntar como que é a carga de trabalho, então, mas é isso mesmo. A minha mãe também, né, indústria farmacêutica, e é a mesma coisa, ela fica o dia inteiro. É bom que ela fica com o cachorro bastante, e fica fazendo carinho com ele perto, então ele tem alguma coisa pra fazer. Ele Mas, adora, mas então. realmente. Oi, desculpa. Ele adora, o cachorro Ele adora. adora. Nossa, pra ele tá ótimo. Ele Uhum. passei um pouco menos, mas isso é perfeito pra ele. E como que você vê nos próximos anos? Eu conversei bastante na última entrevista sobre. Eu conversei com uma pessoa de TI, né, que comentou que a pandemia sensibilizou muito as empresas para adaptarem-se a esse meio digital. Você vê a sua área sendo mais digitalizada, ainda mais depois do que aconteceu com a pandemia? Ou você acha que precisa de um contato mais pessoal? Não, preciso do contato, com certeza, mas o que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão trabalhar mais de casa. Então, Uhum, por exemplo, na BMS a gente já podia trabalhar 2 dias de casa e agora eles aumentaram para 2,5, eu acho. Ou seja, ah, tá. não é que todo mundo fazia os 2 dias, tinha muita gente que na verdade não utilizava dos 2 dias ou utilizava de um dia. Eu era uma das pessoas que geralmente trabalhava, sexta-feira eu trabalhava de casa, Uhum, mas com certeza agora, depois da pandemia, eu acho que as pessoas vão trabalhar mais de casa, não vão trabalhar 2, 3 dias de casa e 2 dias no escritório, ou um dia de casa, quatro. Vai depende muito da área, né, e da pessoa, mas com certeza vai ter mais, as pessoas vão trabalhar mais de casa. uhum. E durante o começo da pandemia, você sentiu uma dificuldade nessa situação de comunicação? Você sentiu uma dificuldade de comunicação, ainda mais com o pessoal se adaptando ao Zoom, etc. Você acha que isso foi uma coisa que atrapalhou um pouco o trabalho no começo? Não, na BMS a gente não teve problema nenhum, então já estava acostumado com a plataforma que a gente utilizava antes, quando eu trabalhava Uhum, de casa, né, às sextas-feiras, ou quando precisava ficar em casa, e continuou, e como tinha a infraestrutura bem implementada e adequada no BMS, para a gente não foi problema nenhum quanto à questão de tecnologia, né? Quanto questão de adaptar, eu não senti problemas em adaptar, tipo assim, com a questão de videoconferência, ao invés de estar, né, cara a cara. uhum, O meu único problema foi só a questão não é nem a carga horária, é a questão agora da falta de tempo, de tempo sozinho, né, para você. Porque às vezes tem meia hora entre uma reunião e outra, mas meia hora é o tempo que você demora só para esquentar. Se você estiver pensando em uma coisa uhum, estratégica, tem que desenvolver um plano estratégico, ou pensar em como resolver uma situação complicada, você precisa de 2, 3 horas ininterruptas, né, de trabalho. uhum. Então, você tem aqueles buracos de meia hora de uma reunião para outra, ou não ter nenhum, é a principal desafio que eu tenho hoje. Uhum. E Túlio, agora uma pergunta um pouco mais introspectiva. Onde que você se vê em 10 anos na indústria farmacêutica ou na sua área em geral? Então, eu hoje tenho um time de desenvolvimento de dispositivos médicos, e o meu chefe, ele basicamente lidera é, é, 3 pessoas, né, com esse mesmo trabalho que eu tenho, né? Então, com certeza, eu Uhum, me vejo na função dele de estar olhando, né, quais seriam os dispositivos que a indústria e a empresa vai estar, né, precisando no futuro, e preparando as capacidades do departamento e do time também
para estar pronto para o futuro, né? E, obviamente, está apoiando os programas de desenvolvimento atuais também, né? Então, seria uma posição mais estratégica nos dispositivos médicos. Tem possibilidade de ir para um caso um time, de liderar um time matricial de desenvolvimento do medicamento também, mas mais uma área mais operacional. Tem a área digital também, que eu estou começando a me envolver e desenvolver produtos nessa área agora, então pode ser que vá mais para um desenvolvimento de dispositivos mais eletromecânicos ou somente a parte digital, que seria dos aplicativos. Então tem várias opções aí pela frente. Mas seriam, com certeza, na indústria de dispositivos médicos ou farmacêuticos, né? Salve, né, qualquer mudança de plano. Por exemplo, eu nunca tinha planejado ir para a indústria farmacêutica. Eu estava na indústria de dispositivos médicos. Muita gente acha que é igual, mas é bem diferente. Uhum. E do nada surgiu a oportunidade para farmacêutica e eu fui. Então, né, não sei o que pode ser do futuro, mas o que eu me planejo são essas áreas aí que eu te falei. Uhum. E quais são os principais desafios para o avanço da sua área agora, né? Você comentou que agora está tendo muita digitalização dos dispositivos médicos. Os desafios maiores são tecnológicos ou... É, não tanto tecnológico, tem a questão de estar integrando esses dispositivos mecânicos com o meio digital, mas as outras indústrias tem basicamente que né, abriu a trilha, né, para essa área. Então, Uhum, o maior desafio é estar integrando esses dispositivos com o mundo digital, vendo as oportunidades que tem em IoT, né, que é o Internet of Things, uhum, e vendo, tem tanta opção que, na verdade, o desafio é qual opção que é melhor para a necessidade dos nossos pacientes, dos nossos usuários. Né? Essa que eu vejo ser a pergunta para o futuro, né? Para a gente tem que estar pensando e atacando. uhum. Entendi. Bem interessante. E, Túlio, uma coisa que isso é, com todos os entrevistados, e você claramente apresenta também, é uma paixão muito grande pela área, né? Que dica você daria para jovens de como achar essa área da paixão, essa área que vai dar paixão para eles e que eles queiram muito trabalhar? Não, é bem fácil essa, viu? Muita gente acha que vai saber qual que é a paixão baseado em gostar mais de química, física, matemática, mas não é por aí. É basicamente fazer o máximo de estágios possíveis e depois de formado, se você não conseguiu achar a sua paixão, é trocar de área o máximo possível até você conseguir achar aquela área que você goste, né? Então, eu acho que eu fiz uns 4 estágios de tempo meio período, né? Eu fiz estágio desde o terceiro período até eu me Uhum, formar. E fiz na área de computação, fiz na área de engenharia, fiz incubadora de startup e depois fiz na indústria, né? E uhum. eu me achei. Então, você acha que é uma questão mais de ganhar experiência no maior número de áreas possíveis? Você tem que ir lá e ver. Não tem como você saber é, é, só através do que você estudou. Porque uma coisa é o que você estudou e outra coisa tá lá e fazendo, vivendo o dia a dia, né? Então, por exemplo, eu dou exemplo de artistas, né? Então, por exemplo, um fotógrafo, né? Um fotógrafo, a pessoa acha que tem uma paixão por fotografia e virar um fotógrafo profissional, ela vai tirar a foto o dia inteiro e vai estar feliz. Mas a realidade é que ele só tira foto 10% do tempo. 90% do tempo ele está fazendo o marketing dele, Uhum, da pessoa dele, vendendo as fotos que ele já tirou, os produtos dele,
fazendo a contabilidade, né, do, do, da empresa, que às vezes é somente uma pessoa ou não, e cuidando de, se às vezes tem assistente, então tem a parte de RH, então tirar a foto mesmo é só 10% do tempo. Então a mesma coisa acontece trabalhando com exatas. Uhum. De, no início, às vezes, você consegue muito tempo fazendo só engenharia, mas se você for sendo promovido e às vezes você está na área mais de liderança, rapidamente você vai ver que você não vai estar fazendo mais usando engenharia ou que você aprendeu na escola, você vai estar aprendendo a gerenciar pessoas, motivarem elas, definir estratégias. Então, muda. Então, o melhor jeito é ir lá, ver, fazer e ver como que é e ver se você realmente gosta ou não daquela área. Nossa, bem legal as dicas. E que dica você daria para um jovem que está decidido em seguir uma carreira, que quer seguir uma carreira na indústria farmacêutica e nessa área de devices médicos e dispositivos médicos? Bom, se tiver interesse de ter a carreira internacional, que eu recomendo bastante, ou ao menos que trabalhe numa indústria multinacional, né? Então, o mais importante é o inglês tem que estar em cima, Uhum, né? Formar já com inglês fluente, né? Conseguindo ter uma conversação durante uma entrevista tranquilamente é fundamental. E os estágios também vai fazer quando você for aplicar para uma vaga, com certeza a pessoa que está contratando vai preferir alguém que já fez 2, 3, 4 estágios, tem experiência, do que alguém que nunca fez e tem as melhores notas, né? E na maioria dos casos, o que acontece também é que a pessoa acaba sendo contratada na mesma empresa que fez o estágio, né? Igual comigo, por exemplo. Eu formei, estava fazendo estágio, eles gostaram de mim, eles precisavam de alguém, já me contrataram. uhum, Então, o inglês e o estágio são os fundamentais. E agora, assim, é bem diferente agora de quando eu formei, né? Agora com a questão da internet, está tão desenvolvido, tem os fóruns, tem as mídias sociais, igual o YouTube, então dá para ver muita coisa e aprender muita coisa pela internet, fora da escola, né? Então, uhum, ver qualquer, né? Tenta a pessoa, dá para ela descobrir a paixão dela através disso também, fazendo coisas extras além da escola, e tá ajudando nessas comunidades que tem de desenvolvimento abertas, né? É uma outra forma de descobrir o que você gosta, mas também de se preparar, né? Então, para quando você chegar e aplicar para uma vaga, você poder mostrar que você teve essa experiência, que desenvolveu alguma coisa, né? Que você soube levar uma ideia até um produto, seja, né, o mais simples que possa ser, mas que você fez, né, isso. Então, essas aí que são acho que as principais dicas que eu posso dar para o pessoal. muito legal. E, Tur, já finalizando com a última pergunta, se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica para você do ensino médio, qual dica você daria? Hum, no ensino médio. No ensino médio ou no começo de sua carreira? No ensino médio, com certeza seria estudar mais. Eu Uhum, não fui aquele melhor aluno e tem as consequências depois, né? Às vezes, né, ah, as pessoas acham que não tem, nota não é tão uma coisa. Tanto é que eu nem falei de nota é, é, antes, né? Quando você uhum, perguntou das principais coisas, mas nota boa ajuda bastante. Eu consegui tá. desenvolver minha carreira, mas foi muito mais difícil porque eu não tinha notas boas. Eu tinha que sempre estar achando um outro jeito, uma outra solução, o que dificulta bastante o processo. Uhum, É, não arrependo, mas se eu pudesse, eu falaria para mim para dedicar um pouco mais às notas. uhum.
Tipo, nota não é a única coisa que precisa, mas ajuda bastante, sim, né? Ajuda bastante, com certeza. E bom, Túlio, já finalizando, você quer deixar algum comentário final? Bom, não, eu acho que quem está escutando esse podcast não precisa nem falar, né? Que a área de exatas, com certeza, eu acho uma das melhores áreas, ou uma das mais prováveis para você ter sucesso, né? Eu não quero estar Uhum, tá desincentivando, por exemplo, quem tem uma questão mais das outras áreas, né? Mas eu acho uma carreira na área de exatas vamos dizer assim, é bem mais provável da pessoa ter um sucesso financeiro, né? Eu não quero falar que a pessoa, né? Com certeza, se a pessoa não gostar dessa área, não tiver a mínima aptidão nessa área, ela não vai ser feliz e pode ganhar uhum, dinheiro, mas vai ser uma pessoa triste. Mas pelo menos uma probabilidade de ter ou poder providenciar uma vida mais estável para sua família. Ninguém vai ficar rico fazendo exato. Ninguém fica rico trabalhando para os outros, para começar, né? Não vai ficar uhum. rico, você tem que ter seu próprio negócio. Mas com certeza, quem está escutando isso aqui deve estar interessado na analisar. Então, acho que está tomando um bom primeiro passo. É, com certeza, hoje em dia tem a questão da computação, então, além do inglês, o inglês não precisa nem falar, tem que estar em cima, e Uhum. a computação também tem que ter um entendimento básico de programação, principalmente com o machine learning vindo e o AI, né? Você tem que, mesmo que você não esteja na área de ciência de computação, você tem que ter um entendimento mínimo de como essas coisas funcionam, porque inevitavelmente você vai ter que acabar contratando alguém para estar fazendo isso para você. E se você tem que saber o que essa tecnologia pode fazer, o que ela não pode fazer, o que você precisa saber para estar contratando e depois para estar gerenciando esses times que tenham esse conhecimento que você não tem. Mas Uhum. é uma coisa para estar olhando também. É, ter um entendimento de como funcionam as empresas também é essencial. Eu fiz um curso de. Como que chama esses cursos no Brasil? Aqui eu estou esquecendo já, mas eu não gosto. Não, era chamado MBA, mas não era um MBA de verdade, né? Era aqueles cursos de um ano, todo final de semana. Era especialização, né? Eu fiz um curso Ah, de especialização. especialização em administração. Me ajudou bastante a ter entendimento das outras áreas da empresa e como que as interligações funcionam. Não recomendo fazer uma especialização logo de saída da faculdade. Não me ajudou em nada em ser contratado, porque eu tinha isso no meu currículo, mas me ajudou quando eu comecei a trabalhar, a ver a importância de estar interagindo com as outras áreas. É, recomendo fazer mestrado, fazer doutorado ou continuar os estudos. Quanto mais estudos você tiver, mais formação e mais valorizado você vai ser. E se não der para fazer um mestrado, ou se não tem como fazer um mestrado ou doutorado, faça uma especialização numa área mais técnica, mais focada. Né? A administração é muito, muito amplo. Então, você tem, sei lá, 2, 3 finais de semana de marketing, né? 2 de RH. Então, na verdade, você só vê como que é, mas não aprende nada. Se você faz um curso, por exemplo, eu fiz um de estatística. Quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava em qualidade. Então, eu fiz uma especialização em métodos estatísticos. E isso me ajudou demais. Como eu estava na época do Six Sigma, então eu peguei o Six Sigma muito fácil, consegui implementar facilmente meus projetos, porque eu tinha esse conhecimento além em estatística. Então é isso. Esses são alguns conselhos que eu posso dar. Não quer dizer que você fazendo isso vai dar certo, mas funcionou para mim
eu vi que funcionou para bastante pessoas, amigas minhas também. Não, com certeza. Essas dicas são muito valiosas. Muito obrigado por compartilhar isso. E eu achei muito legal. Inclusive, um dia desses, eu fui pesquisar, né, para tentar fazer algum curso na área de ciências de dados e tal. Eu tenho um pouquinho de conhecimento em Python e tal, então eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. E eu fiquei surpreso com a quantidade de curso online que tem hoje em dia, né? Você comentou de quanta coisa extracurricular que dá para fazer. E eu acho que isso ajuda bastante essa área de instigar o conhecimento fora da escola e às vezes até de graça, né, no YouTube, etc. Então, Com muito legal mesmo. certeza. E, bom, Túlio, muito obrigado novamente pela sua participação. Foi sensacional a conversa e com certeza os ouvintes vão adorar bastante. Davi, obrigado. Foi um prazer conhecer você. Muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo aí um pouco das minhas experiências com os seus ouvintes. E foi um prazer e sucesso para você e para os ouvintes. Opa, muito obrigado, o prazer é todo nosso. E bom, para você que está escutando aí em casa, muito obrigado por escutar mais um episódio e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o episódio com o Túlio. Túlio, se você estiver escutando, muito obrigado. Essa conversa foi sensacional, você deu ótimas dicas. Tenho certeza que os ouvintes vão agradecer bastante. E para você que está escutando, eu queria só falar que eu lancei recentemente o aplicativo do podcast. O nome é STEMcast Brasil. Eu desenvolvi nas férias de verão agora. E nesse aplicativo você pode ouvir os episódios, fazer download dos episódios. E logo em logo eu vou lançar uma atualização na qual você vai poder dar sugestões para o podcast, então é bem legal e tornou o STEMcast Brasil muito mais acessível. Tá disponível na Google Store, se você quiser baixar, eu tô trabalhando para tentar colocar ele na App Store, mas o quanto antes, né, mas tomara que em menos de um mês ele já esteja disponível. E bom, é isso, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.